TikTok é um aplicativo muito divertido, onde podemos passar horas nos entretendo com pessoas dançando, fazendo dublagens, memes ou mesmo aprendendo coisas novas. Mas ele também é um lugar muito estranho, onde coisas que aconteceram lá atrás podem voltar de um jeito bem bizarro e virar uma trend. E foi isso que aconteceu com o caso de Isabella Guzman, uma garota de 18 anos que foi condenada por assassinar sua mãe em 2013. Os vídeos dela durante o julgamento começaram a ficar populares no TikTok em 2020, quando os usuários faziam duetos com os vídeos e brincavam com a maneira como ela agia durante o julgamento, o que realmente era muito bizarro. Mas por trás desses vídeos estranhos, havia um assassinato na vida real que foi tão brutal que é chocante ver como as pessoas reagiram de um jeito tão insensível nas mídias sociais. Olá, seja bem-vindo, meu nome é Irbene e hoje vamos explorar o caso de Isabella Guzman e como seu comportamento a tornou famosa anos depois do seu crime. Obrigada por assistir e vamos ao caso. Isabella cresceu em Aurora, no Colorado, nos Estados Unidos, e morava com a sua mãe e o seu padrasto. Seus pais se divorciaram quando ela era criança, mas eles ainda tinham um relacionamento tranquilo depois que se separaram, até mesmo dividindo um estúdio de fotografia em que trabalhavam juntos. Yami Roy, a mãe de Isabella, às vezes trabalhava 12 horas por dia para sobreviver e muitas pessoas a viam como uma mulher muito trabalhadora. Apesar disso, Isabella nunca foi grata por nada que a sua mãe fez por ela e pelo quanto ela trabalhou para sustentá-la. Aqueles que conheciam a família sabiam que Isabella sempre foi muito problemática e tinha um lado muito complicado. Ela odiava a escola e mesmo que suas notas não fossem tão ruins, também não era nada do que se orgulhar. Ela acabou desistindo da escola quando completou 18 anos, apenas algumas semanas antes dos seus exames finais. Seus pais ficaram muito desapontados, principalmente estando tão perto da formatura. O comportamento de Isabella só piorou quando sua mãe se casou novamente com um homem chamado Ryan Roy. Isabella se ressentiu muito com sua mãe por substituir seu pai, e o seu comportamento com sua mãe se tornou tão ruim que ela foi morar com seu pai. Ela acabou voltando para morar com sua mãe e Ryan depois de um tempo, mas eles continuaram a ter um péssimo relacionamento. Nas semanas que antecederam o assassinato, o desrespeito de Isabella foi ficando cada vez pior, até que um dia tudo explodiu durante uma briga em que Isabella gritou e cuspiu na cara da sua mãe, e as coisas só pioraram a partir dali. Com tudo o que Isabella estava fazendo e sua crescente violência com sua mãe, no dia dessa briga, eles tomaram a decisão de chamar a polícia. Os policiais vieram verificar a família e o que aconteceu e falaram com Isabella e sua mãe. Eles avisaram a Isabella que agora ela tinha 18 anos, e sua mãe e seu padrasto não precisavam ficar com ela em casa e poderiam legalmente tirá-la de casa e deixá-la morando na rua, e que essa seria uma boa hora para ela melhorar o seu comportamento. Isabella naquele momento não tinha muito o que dizer aos policiais, e depois que eles saíram, ela subiu para o seu quarto e ficou lá a noite toda. Então, você pode estar pensando o mesmo que eu, né? Que essa garota parece um pesadelo total para se ter em casa, e eu concordo com você. Viver com Isabella e o seu comportamento parece muito cansativo. E eu não sei como é que a mãe dela estava aguentando, mas Isabella insistia que havia mais nessa história. Yami e Ryan eram testemunhas de Jeová, um ramo do cristianismo que é muito rigoroso e que não celebra nenhum feriado ou festa, mesmo Natal ou aniversários. Isabella afirma que foi abusada por seus pais quando criança e que por isso ela tinha um comportamento tão desrespeitoso com eles, principalmente com sua mãe. Ela também afirmou que o abuso piorou muito quando ela tinha 14 anos e ela decidiu que não queria mais ser testemunha de Jeová. Mesmo que a mãe de Isabella e seu padrasto fossem definitivamente testemunhas de Jeová, ninguém nunca foi capaz de dizer se eles abusaram ou não de Isabella quando ela era criança. Depois que a polícia saiu no dia da briga, Yami decidiu ir trabalhar o resto do dia e se distanciar um pouco da sua filha. Ryan, o padrasto de Isabella, ficou em casa com sua enteada, que não saiu do seu quarto novamente até por volta das 8h30 daquela noite. Yami chegou do trabalho às 9h30 e disse ao marido que ia tomar um banho. Quando ela subiu, Ryan ficou na sala assistindo TV e comendo McDonald's que a sua esposa tinha trazido para casa para ele. Apenas alguns minutos depois, Ryan ouviu várias batidas vindo do banheiro do andar de cima e Yami chamando e gritando por ele. Quando ele foi investigar, só o que viu foi Isabella no banheiro com sua mãe, antes que ela batesse a porta na cara dele. Ryan tentou ao máximo entrar no banheiro, mas Isabella trancou a porta. Ele soube imediatamente que sua esposa estava em perigo.
Ele correu para pegar o celular e chamar a polícia. Quando ele voltou para cima, uma poça de sangue estava escorrendo por baixo da porta do banheiro. E Amin tinha parado de gritar, e ele ouviu suas últimas palavras: Jeová, que é o nome de Deus em sua religião. O que aconteceu a seguir parece algo saído de um filme de terror. Isabela abriu a porta do banheiro, segurando uma faca e coberta de sangue. Ela calmamente passou por Ryan e saiu de casa. Quando ele entrou no banheiro, ficou claro que Yami estava morta, mas ele ainda tentou acordá-la até os serviços de emergência chegarem. Infelizmente, Yami foi declarada morta no local. Ela foi esfaqueada um total de 79 vezes em todo o rosto e o pescoço. Também havia um taco de beisebol no banheiro, e parecia que Isabela havia batido na mãe com ele antes ou depois de esfaqueá-la. Quando os policiais e os paramédicos chegaram, não encontraram Isabela em lugar algum na propriedade da família, o que preocupou todo mundo, já que ela saiu de casa com a faca que acabara de matar sua mãe. Eles tentaram encontrá-la rastreando o celular, mas Isabela tinha desligado ele. Felizmente, Isabela foi encontrada em uma garagem dentro de um carro no dia seguinte. Isabela foi acusada de assassinato em primeiro grau, e como ela tinha 18 anos, foi julgada como adulta. E isso significava que ela poderia receber a pena de morte. No entanto, foi aqui que as coisas ficaram ainda mais loucas, se é que é possível. O que aconteceu foi que, durante o julgamento, Isabela foi avaliada por um médico, que a diagnosticou com esquizofrenia, uma doença mental que pode causar alucinações e delírios nas pessoas. Segundo o médico, Isabela não acreditava que era a mãe dela que estava matando, mas na verdade uma mulher chamada Cecília, e ela tinha que matá-la para salvar o mundo. Essa análise virou uma evidência que possibilitou que Isabela se declarasse inocente por motivos de insanidade. E isso significava que ela estava tão mentalmente doente quando cometeu seu crime que ela não conseguia diferenciar o certo do errado. Que o tribunal aceitou o seu pedido, que é uma coisa que quase nunca acontece, principalmente nos Estados Unidos. E ela foi enviada para um hospital psiquiátrico para tratar adequadamente a sua doença. Agora a gente precisa falar o que aconteceu que transformou esse caso de quase 9 anos atrás em uma trend no TikTok. Não sei se vocês conhecem aquela música Sweet But Psycho, da Ava Max. Quando essa música foi lançada em 2018, ela ficou muito popular, muito rápido. Não só porque era uma música realmente cativante e interessante, mas elas tinham letras que eram um pouco, como é que eu posso dizer, controversas. Ava Max foi muito criticada pela música, na época, por glamourizar a doença mental, dizendo que não tem problema em ser um psicopata desde que você seja bonito ou doce. Então, alguns usuários no TikTok pegaram o significado por trás dessa música e começaram a aplicá-la a Isabela quando eles descobriram o caso dela, Mas por que isso? Porque durante o seu julgamento, Isabela tinha um comportamento muito estranho, que agora faz sentido, agora que a gente sabe que ela estava vivendo com esquizofrenia e tinha doença mental não tratada na época. Mas realmente o comportamento dela era muito bizarro. Muitas vezes ela olhava diretamente para as câmeras do tribunal e fazia caretas, parecia que ela estava quase se divertindo no seu próprio julgamento. E por causa desse comportamento, e juntando com a música, as pessoas começaram a fazer vídeos com trechos dela fazendo essas caretas e gestos e colocaram essa música Sweet But Psycho por cima dos trechos. E essa trend realmente dividiu as pessoas nas redes sociais na época. Algumas pessoas viram essa trend como algo inofensivo e conseguiam, apreciar a aparência de Isabela e ao mesmo tempo condenar suas ações e os crimes que ela cometeu. Mas muitas pessoas realmente não gostaram da trend, porque parecia que estavam tentando ignorar o que Isabela fez só porque ela era bonita. E não só isso, fazer piadas do comportamento de uma pessoa quando a gente sabe que ela estava mentalmente doente só faz aumentar o estigma em torno da doença mental. E muitas pessoas foram criticadas por esses vídeos, especialmente no Twitter. Eventualmente, a tendência diminuiu. Pra mim, ainda bem que essa trend não durou muito tempo. E se você for assistir algum desses vídeos, uma coisa que eu fiz e eu não recomendo muito, eles são realmente muito nojentos e muito ruins. A gente não pode ignorar as ações de uma pessoa só porque elas são bonitas. E também é muito insensível fazer piadas com uma pessoa que a gente sabe que está sofrendo com a doença mental. Desde que ela foi enviada para um hospital psiquiátrico, não se ouviu muito de Isabela. Isso até 2020, quando Isabela apareceu pela primeira vez em muito tempo e deu a sua primeira entrevista desde que ela foi sentenciada. E nessa entrevista ela afirma que não sofre mais com a sua saúde mental, que está em tratamento e após anos de tratamento e medicação, ela está pronta para voltar para a sociedade. Quando ela foi perguntada sobre o dia em que ela tirou a vida da sua própria mãe, Isabela disse que não era ela naquele momento. E que agora ela se sente mentalmente estável. Ela não é mais um perigo para ela mesma
ou para os outros. E essa não é a única razão pela qual Isabela quer sair do hospital. Em 2015, ela relatou que foi agredida 3 vezes por um funcionário do hospital e agora está tentando responsabilizá-lo por abusar dela. Até o momento, não houve nenhuma atualização sobre se o funcionário está ou não sendo processado e também não tem nenhuma atualização sobre se Isabela vai ser libertada em breve ou não. Esse é definitivamente um dos casos pesados, pessoal. Tanto pelo crime, né, porque uma filha que matou a própria mãe, mas também pela situação que a própria Isabela passava na época, com uma doença mental não tratada, esquizofrenia e tudo mais. Mas assim, eu acho super importante falar de casos desse tipo, porque a gente consegue conscientizar mais sobre saúde mental e sobre doenças mentais não tratadas, né? E principalmente, eu acho que talvez seja uma das coisas mais importantes, a relação entre crimes e as redes sociais. Mas agora eu quero saber de você. Você já conhecia esse caso? Ou já tinha visto algum desses vídeos do TikTok sobre Isabela? O que você acha disso? Deixa aqui os seus pensamentos, teorias e opiniões, que eu mal posso esperar para ler as discussões nos comentários abaixo. Obrigado novamente por assistir o vídeo de hoje e não esqueça de curtir e se inscrever no canal para ficar por dentro de todos os próximos vídeos. É isso. Muito obrigada e tchau!